Em algum momento você já estabeleceu uma rotina aí pra você, bem bonitinha, e você teve muita dificuldade em ser constante com essa rotina? E aí acabou abandonando, deixando pra lá e também não fazendo mais nada? É sobre isso que eu quero conversar com você aqui nesse vídeo agora e principalmente como que você faz pra não falhar nessa rotina. Será que isso é possível? Bora pro vídeo. Primeiro, eu recebi essa pergunta de uma aluna durante uma aula de mentoria que eu tive, que eu tenho da comunidade, né? Mensalmente a gente se encontra ali para setar o tom do próximo mês e ela veio com essa. Como que eu não falho na rotina? A primeira coisa que eu detectei nessa pergunta foi um padrão muito inflexível. Então, se você não sabe, eu sou psicóloga, né? Então, eu entendo um pouco do que está por trás do comportamento das pessoas. Não necessariamente aquilo que você faz, mas o que motiva você a fazer. E aí, na hora que ela falou, como eu faço para não falhar, meu sinalzinho de alerta já deu uma pitada aqui. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui nessa pergunta, né? Porque não existe a gente não falhar. É impossível a gente não falhar. Principalmente no que se refere aos nossos altos e baixos mensais hormonais que a gente passa. Então, eu tenho um ciclo menstrual, por exemplo, normal. Então, eu tenho as minhas oscilações hormonais todos os meses. Se você toma anticoncepcional contínuo, talvez você não tenha tantas, mas mesmo assim você tem, tá? Então, quando ela falou que não queria falhar, como não falhar na rotina, eu já detectei automaticamente esse padrão inflexível de comportamento, que é aquele padrão tudo ou nada. E esse padrão, ou eu faço tudo perfeito, ou não faço nada, é o que faz com que a maioria das pessoas esteja fracassando em continuar hábitos, em permanecer sendo constante naquilo que elas estipulam para elas mesmas. Então, ter rotina é uma ferramenta muito importante que vai te levar para o teu sucesso aí em qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, seja na sua carreira, seja nos cuidados com a sua mente, do seu corpo. Esse é o caminho, porque rotina nada mais é do que o empilhamento de ações diárias. É aquilo que você repete todos os dias de forma contínua para obter X resultado, né? Qualquer resultado. Se você estuda todos os dias, você vai obter o resultado. Se você treina todos os dias, você vai obter o resultado. Se você come bem, alimentação saudável todos os dias, você também vai obter o resultado. A linha é muito reta, né? Nesse sentido. Só que aí, quando eu tenho essa ideia inflexível que vem desses padrões de pensamento, das minhas crenças, que vem muito daquela ideia de tudo ou nada, que eu não me permito errar, eu não me permito falhar, no dia que chega esse erro e essa falha, eu não tenho estrutura emocional que comporte. Porque é como se viesse uma enxurrada de pensamentos e de sentimentos de incapacidade, de que eu não consigo, de que eu não dou conta, e às vezes até de comparação, como se todo mundo conseguisse, e olha, tudo ou nada. Todo mundo consegue fazer, menos eu. Então, quando a gente emerge nesse sistema de crenças, quando você entra mais, de fato, profundamente nesse funcionamento, você consegue perceber que as pessoas mais inflexíveis com a sua rotina e com a sua vida são as pessoas que mais desistem das coisas pelo meio do caminho. Porque quando você estabelece uma rotina ou você quer algo constante na sua vida, seja um estudo, alguma coisa, é óbvio que vai ter desafios. É óbvio que você não vai ser a mesma pessoa sempre, porque as suas prioridades também mudam. Então, hoje as minhas prioridades são uma, mas há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, eram outras completamente diferentes, porque as prioridades elas mudam de acordo com os seus objetivos. E aí, quando você vai alcançando novas coisas, os objetivos vão mudando. E aí a sua rotina vai se ajustando nisso também. Só que o cerne da questão que eu quero trazer aqui para você é: quanto mais inflexível você for, quanto mais separatista em relação a erros, quanto mais intolerante, na verdade, em relação a erros você for, menos você vai conseguir ser constante. Então, talvez não seja o problema da rotina, o problema da agenda, o problema de algo assim, mas seja o fato de você não ser tolerante com as nuances da vida. E eu sempre falo para as minhas alunas que quando a gente quer resistir ao esforço, resistir ao sofrimento, resistir a erros, a gente está sendo resistente à própria vida. Porque eu já até falei sobre isso várias vezes lá no Instagram. A vida não é justa e a gente precisa aceitar isso, né? A gente vai ter desafios, nós vamos ter sensações difíceis, desafios difíceis, coisas difíceis para passar, enfrentar, superar. Mas quanto menos tolerante a gente for a esses momentos, mais inflexível seremos e mais adoecidos emocionalmente também, porque daí vem problemas ansiosos,
Problemas depressivos, até porque eu sempre estou naquele ciclo de que eu quero que as coisas saiam da forma como eu gostaria e não simplesmente como as coisas são. Então, isso é um pensamento teoricamente infantil, porque a gente sabe que não tem como as coisas saírem 100% do jeito que a gente quer, mas na prática, quando as coisas não saem como nós gostaríamos, a gente afunda. Muitas pessoas afundam emocionalmente. E aí elas entram naquele limbo. E é nesse momento em que elas desistem das coisas. Então não tem como você ter uma rotina sem falhas, a prova de falhas, uma vida à prova de falhas. O que você precisa trabalhar é na sua flexibilidade, é no seu óculos, na forma como você enxerga a vida, na forma como você enxerga a perspectiva da falha. O que errar diz sobre você? Por que errar é tão intolerável? O que eu penso, o que eu penso sobre as consequências do erro que eu acho que isso é tão intolerável assim? Quem que eu me torno se eu errar? Porque daí a gente entende que isso faz parte do ser humano, né? Da construção do ser humano. Então, o maior inimigo que nós temos aqui não é necessariamente a falha na rotina, mas é a inflexibilidade, é esse padrão rígido que você aprendeu a ter na construção da sua vida. Então, geralmente, pessoas que são muito inflexíveis e rígidas cresceram com pais muito críticos ou cuidadores principais muito críticos, onde você tinha que sempre fazer o melhor, onde nada era bom o suficiente, onde você se dedicava muito para agradar essas figuras, e isso acabou colocando na sua cabeça esse padrão de que não posso errar, eu preciso sempre fazer mais, e se tudo não estiver muito perfeito, isso é sinal de que eu não sou suficiente, de que eu não consigo, de que eu vou fracassar, de que isso aqui não vai dar certo. E aí você, consequentemente, desenvolve outras questões, como dificuldade de descansar, pensamentos acelerados e ansiosos, sobre a sua performance, por exemplo, porque daí a gente tem crenças de desamparo voltado para performance e desempenho muito grande, tá? Então eu sempre tenho que desempenhar, porque se eu não desempenhar é como se eu não tivesse valor, é como se eu não fosse vista, é como se eu não fosse ser reconhecida, tá? Então aqui existe esse padrão interno que impulsiona esse comportamento. Então tudo que acontece hoje na minha e na sua vida vem de baixo para cima, vem dos pensamentos que vão explodir ali nos seus comportamentos. Então, a inflexibilidade te atrapalha, te impede de ter uma rotina boa, saudável e principalmente uma rotina intencional que vai te levar para aquele lugar que você deseja ter, com seus objetivos. E aí vocês podem se perguntar, mas Tati, como que eu faço então para ter essa flexibilidade? Óbvio que é um trabalho de mentalidade que você precisa fazer, entender quais são suas crenças, e eu falo muito sobre isso dentro do programa Despertar, que é uma comunidade que eu tenho só de mentalidade e performance para mulheres, onde a gente fala sobre rotina, hábitos, mentalidade, crenças, para que você entenda muito bem por que você age assim e comece a traçar as suas próprias estratégias. Se você quer saber mais sobre o programa, tem um link aqui abaixo também que vai te direcionar para que você saiba mais. E eu tenho certeza que vai ser um prazer te receber lá para você caminhar e ter uma vida cada vez mais tranquila e flexível. Então a gente precisa olhar para essa mentalidade, olhar para esse lugar e traçar essas ações práticas. Então, se eu sempre caminhei por esse lugar aqui, eu preciso começar a caminhar por outro lugar. Eu preciso começar a fazer outras coisas. E aí eu começo a vislumbrar a vida de outra forma. Eu começo a ter outra perspectiva sobre o mesmo ponto. Só que eu tô olhando por um outro viés, tá? Então é óbvio que rotina é importante, a gente precisa seguir, mas a base, ela sempre vai ser a mesma. Então o que eu trabalho dentro lá do programa com as meninas é qual é a base da sua rotina dentro da vida que você quer construir, da vida que você tem. Porque isso é só você que vai saber dizer. A partir disso, você constrói. Não deu certo hoje, qual é o meu mínimo, qual é o meu máximo, porque a gente sempre vai ter máximo de funcionamento e a gente sempre vai ter mínimo de funcionamento. Qual é o seu máximo, qual é o seu mínimo, e você consegue desenhar e permear isso de uma forma muito mais flexível, sem ser 100% intolerante com aquilo que não sai como você gostaria, mas trabalhando sempre a ideia de que a constância não é sobre ser perfeito, não é sobre fazer todos os dias, mas é sobre fazer a maior parte do tempo. E aí você vai se tornando cada vez mais uma pessoa mais flexível com a sua rotina, com a sua agenda, até porque desafios acontecem, né? As coisas não vão acontecer sempre do mesmo jeito. Embora eu queira que os meus dias saiam de acordo com o que planejei, mas às vezes acontece algum problema de saúde, alguém precisou de você. Então, tudo isso nós estamos sujeitos à vida. E se você for muito rígida, você acaba perdendo até a sua saúde mental e às vezes até física, né? Porque o autoabandono mental, ele escorre também para o nosso autoabandono físico.
Então é muito importante você olhar para esse lugar. Combinado? Se você quiser saber mais sobre a comunidade, vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo e vai ser um prazer te receber lá.